Senhor, 축복 가정들, bom dia, famílias abençoadas, né? Hoje, dia 6/7 de julho do ano 2020, estamos aqui em Palmas, Tocantins. Mais uma vez quero compartilhar com vocês esta belíssima palavra dos verdadeiros pais. Hoje nós vamos falar sobre a importância do seminário de Chombo, né, de Champion, a importância de participar desse seminário. Então, com muita gratidão, estamos aqui mais uma vez. Vamos dar início a essas palavras. Espero que todos estejam bem, com saúde nesse período de pandemia, né, que todos possam estar com saúde. Deus está protegendo todos para que assim possamos ultrapassar esse período de pandemia com saúde e crescer. Crescer, mesmo em momento de crise, ainda assim crescer, desenvolver espiritual e fisicamente. Então vamos lá? Chonbo, agora é a nova palavra que os verdadeiros pais estão usando, a verdadeira mãe está usando. Chonbo, né, no lugar de Champion. Chonbo, seminário de Chonbo. Então Chonbo Yoksae Tukpyoran Suryon, seminário especial da obra de Champion. Hoje, como eu mencionei, dia 6/7 de 2020. Então vamos, mas antes de adentrar nesse assunto do seminário de Champion, de Chombo, eu gostaria de expressar um ponto muito importante para a vida de fé, para a nossa vida de fé. Eu gostaria de mostrar um ponto muito importante, pegando o exemplo do verdadeiro pai, de Jesus, né? Então o verdadeiro pai, ele é nosso exemplo. A Bíblia menciona que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então o verdadeiro pai diz que ele veio para fazer de nós pequenos verdadeiros pais. Então também outra palavra diz que o homem representa o verdadeiro pai e a mulher é representante da verdadeira mãe. Então qual é a postura do pastor Silvio, como representante do verdadeiro pai? Qual é a postura sua e minha, como representante do verdadeiro pai e da verdadeira mãe? Então nós somos pequenos verdadeiros pais, nós somos imitadores de Cristo, do Messias. Então vamos ver a postura do verdadeiro pai na sua vida de fé, antes de adentrarmos no assunto sobre seminário de Chombo. Então aqui está dizendo assim, né? Então, vamos pegar o exemplo do verdadeiro pai para o nosso momento que nós estamos vivendo agora, momento de fé. Então, qual é o ponto importante na vida de fé? Então, vamos ver. Aqui o verdadeiro pai diz assim: Chambumonimun myotship myotpek myotchon 몇만이나 되는 sensa의 경계선을 지켜보면서 사탄과 대결해 왔습니다. 형연할 수 없는 어려운 환경이 파도처럼 거듭거듭 몰려도 세운 기준은 변하지 않습니다. Então o verdadeiro pai diz assim: o verdadeiro pai vem confrontando Satanás em dezenas, centenas e milhares, ou mesmo dezenas de milhares de vezes, mantendo-se na linha de fronteira de vida e morte, mesmo quando circunstâncias indescritivelmente difíceis surgiram contra mim, repetidamente como ondas. Eu não mudei o padrão estabelecido. Então, na nossa vida de fé, um dos pontos mais importantes é a mudança de padrão. O início e o fim da nossa vida de fé. 20, 30 anos, 40 anos. Então, se eu mudar de padrão estabelecido inicialmente, isso pode se tornar um grande problema. Então, vamos continuar, ver o que o verdadeiro pai fala sobre isso. 다리가 부러지더라도 는 날이 빠지더라도 목이 달아나더라도 출발할 때에
심정 기준에서 이탈되지 않습니다. 그러므로 죽지만 않으면 순이합니다. Então, olha só essa palavra do Pai. Ele diz assim: não desviei o padrão de coração de quando estabeleci no começo, mesmo que as minhas pernas se partam, ou os meus olhos saltem das órbitas, ou a minha cabeça caia. Portanto, se eu não morrer, eu vencerei. Então, se eu não morrer, serei vitorioso. Então, na nossa vida de fé, nós temos que ter esse padrão. Não importa as circunstâncias, não importa se as dificuldades vêm para nós como ondas em sequência e várias vezes, anos após anos. Ainda assim, o padrão de fé estabelecido, o padrão de coração estabelecido inicialmente, nós não podemos mudar, não podemos oscilar na nossa vida de fé. Então, esse é o exemplo que o verdadeiro Pai deixa para todos nós. Um exemplo de perseverança, um exemplo de firmeza naquilo que foi estabelecido inicialmente. Então eu não posso hoje, por circunstâncias externas, eu mudar meu padrão de fé. Então o verdadeiro Pai, ele deixa bem claro: se eu não morrer, vencerei. O verdadeiro Pai diz em outra palavra que se Jesus não tivesse morrido, ele teria tido a vitória, ele teria estabelecido o reino dos céus na terra. Então a morte tirou a vitória de Jesus. Por isso que o verdadeiro Pai menciona isso, por isso que ele ressalta isso: se eu não morrer, vencerei. Então eu, Silvio, você e todos nós, famílias abençoadas, devemos chegar nesse nível de padrão de fé, padrão de conceito de vida, amor e ideal. Se eu não morrer, eu vencerei. Adiu? Então vamos. Eu gostaria de ressaltar isso sobre exemplo do verdadeiro Pai. Então vamos pegar um exemplo da Bíblia sobre maus espíritos. A Bíblia tem várias passagens na Bíblia que nos mostra a veracidade de maus espíritos em nosso corpo, que isso é um fato, é verdade. Então a Bíblia diz assim: 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다도 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 가오니 그 사람의 나중 형편이 전보다도 심하게 되느니라. 누가복음 11장 24, 26절. Então vamos ver no português. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, ele diz, o mau espírito diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e ardonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, ou seja, uma legião de espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então esse mau espírito, ele sai, e ele anda por lugares secos. Como ser? Lugar seco é o deserto. É lógico que ele não vai usufruir em um lugar seco, no deserto, daquilo que ele usufrui no corpo do ser humano. Os maus espíritos, eles experimentam aquilo que eles experimentavam enquanto estava na vida física, através do nosso corpo físico. Então, mas hoje, com a graça de Chompion, do Chonbo, nós temos uma grande diferença quando nós libertamos os maus espíritos do nosso corpo. Nesta época, o cristianismo tem que ter cuidado ao libertar maus espíritos, ao expulsar os maus espíritos, porque ele pode sair, retornar e trazer 7 legiões de maus espíritos com ele, pior do que ele, e o estado daquele homem anterior se torna pior do que ele estava antes. Então é muito perigoso. Mas hoje, com o seminário de Chombo,
os maus espíritos podem sair e ir para Chompion, no mundo espiritual, receber educação. E o nosso espírito receber educação aqui na terra, através das palavras de Deus Pais, eliminando o pecado original, e de todo o curso fórmula, nós podemos fortalecer nosso espírito, e outros maus espíritos não se apossado do nosso corpo mais. Então o nosso corpo, ele é templo de Deus, e não de maus espíritos, certo? Ok? Então isso aqui é um exemplo, né? Lucas 11, 24 a 26. Então aqui é um exemplo, para nós deixarmos bem claro, que a Bíblia também testifica sobre maus espíritos em nossos corpos. Mom soge inun agnyonduri tarak soul chushiman jisaine somkyokwa senhuarul mandun. Então esses maus espíritos, eles dentro do nosso corpo, eles constroem uma vida e a personalidade do homem centralizado nas naturezas decaídas. Então esses maus espíritos em nossos corpos, eles formam uma personalidade e constroem uma vida centralizada nas naturezas decaídas. Jisaeinun iniganidun yongyeeinun yoindun moduga ta jashin podado kanhan satangwa agyoe chugwan sogeso saragago e sumnirá. Então, seja o homem que está na terra, ou o espírito que está no mundo espiritual, todos estão vivendo sob o controle de Satanás, que é mais forte do que eu mesmo. Então o controle de Satanás, através desses maus espíritos dentro de mim, eles me controlam aqui na terra e controlam os espíritos do mundo espiritual, usurpando do nosso corpo e tendo um poder maior do que eu mesmo tenho o poder sobre o meu corpo. Então isso é terrível. Então o corpo nasceu para ser dominado pelo meu espírito, pela minha mente, onde Deus habita, a mente espiritual. Então, devido à queda, nós nascemos mortos, que significa o quê? O nosso corpo não se tornou templo de Deus. Vamos lá? Uridurun tarak soul kajigo isumnida. Então, é um fato que nós temos naturezas decaídas. Então essas naturezas decaídas precisam ser eliminadas. Então hoje nós somos muito agraciados por Deus. Nós somos afortunados porque nós temos várias ferramentas onde nós podemos eliminar esses maus espíritos. E uma delas, principais dessas ferramentas, é o seminário de Chombo, seminário de Chompion. Kutarak Soul Chunshimuro Saragamion So Jilbyongwa Kotongi Mandurojimnida. Então essas naturezas decaídas dentro de nós, elas trazem doenças e sofrimento, e são criadas quando vivemos. As doenças e os sofrimentos são criados quando vivemos centralizados nessas naturezas decaídas. Uriduri Purmyoi Araya Delgosun Kipumgwa Hemboguro Salgiwi Resonun Mom Ane Inun Yondurul Choniheya Dendanun Koshimnida. Então algo que nós temos que entender claramente é que temos que eliminar os espíritos do nosso corpo para que possamos viver com alegria e felicidade. Yondurul Chonihagi Reso Noriokeya Demnida. Então nós temos que nos esforçarmos para eliminar esses espíritos dentro de nós. Nós temos que ter um certo esforço, né, para eliminar esses maus espíritos. Uriduri cholte shinan cholte saran cholte pokchouro saragasulte agnyongwa satando chomchom morojimyonso mom ane naganun gueyo. Então que tipo de esforço que nós devemos ter para eliminar esses maus espíritos? Vamos ver? Quando vivemos com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pouco a pouco Satanás e os maus espíritos se afastam
e saem do nosso corpo. 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 살아갔을 때. Então, quando nós vivemos com fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta. Então, quando você tem fé absoluta, amor absoluto ao princípio, a palavra de Deus, você não muda teu padrão, porque de repente mudou teu líder, de repente mudou o líder do seminário de Chongpyeong, mudou a líder. Então, porque a líder mudou, porque o líder mudou, então eu não acredito mais naquele seminário, porque a figura central mudou, a figura central não está agindo de acordo com a minha opinião, não é a opinião de Deus, a minha opinião, então eu não vou mais no sermão, eu não dou o testemunho, e assim abre uma janela para Satanás nos atacar. Ajude? Então nós precisamos, com fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, viver uma vida de princípio, para que assim nós possamos ter um padrão inicial até o fim, centralizado nos verdadeiros pais, centralizado nos pais celestiais, e obter vitória. 원리적인 생활을 하고자 애썼을 때 하나님과 천부모님께서 직원하는 사람이 될 수 있습니다. Então nós nascemos para receber o domínio e o controle de Deus. Nós somos seres que devemos receber apenas o domínio de Deus e dos verdadeiros pais, que é o intercessor entre nós e Deus, e não de maus espíritos. Quando nos empenhamos a viver uma vida de princípio, podemos nos tornar pessoas dominadas por Deus e pelos verdadeiros pais. Ajude? Nós nascemos para ser pessoas que têm o domínio direto de Deus, não servir dois senhores, não servir a vontade de maus espíritos em nossos corpos. 우리들이 하나님과 천부모님을 마음 가운데 모시면 사탄과 악령이 역사할 수가 없습니다. Então, mais uma vez, quando nós servimos os verdadeiros pais e Deus, os pais celestiais, os verdadeiros pais, céu e terra, humanidade, com nosso coração, o profundo de nosso coração, Satanás e maus espíritos não podem agir com sua obra. Satanás não vai agir. Quando nós servimos os verdadeiros pais com a nossa mente, o nosso coração, dominando o nosso corpo físico, absolutamente centralizado na providência, centralizado nos verdadeiros pais, não tem como Satanás exercer a sua obra maléfica sobre mim, sobre minha família, e sobre meu estado, sobre minha nação. 아주? 우리들은 사탄과 악이 강하게 역사하지 못하도록 만들어내는 생활을 해야 됩니다. Devemos levar uma vida que impeça que Satanás e o mal realize sua forte obra. Então nós devemos viver uma vida onde Satanás não construa, ele não tenha força para realizar sua obra. Essa vida é com fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, não mudando o padrão estabelecido inicialmente, que nós estabelecemos na nossa vida de fé, não importando as circunstâncias que nós vivemos. Agora aconteceu algo terrível, o pastor se revoltou, a igreja foi vendida, as coisas externas, está acontecendo coisas terríveis externamente aos nossos olhos humanos, mas isso não pode afetar minha vida de fé, isso não pode afetar meu padrão de fé, meu padrão estabelecido perante Deus. O verdadeiro Pai diz que nós é como um mar, a onda pode estar, uma grande onda sobre a superfície do mar, mas lá embaixo está calmo. Então não importa as circunstâncias ao nosso redor, mas dentro do nosso coração, nossa vida de fé tem que estar pacífica, centralizada. 그렇게 하기 위해서 수련 참석의 목적을 천년 역사 시간에 잘못된 것을 정리하고 전부모님을 더 강하게 모시기 위해서라고 하셔야 돼요.
Para que nós possamos conseguir isto, impedir a obra de Satanás e dos maus espíritos, a obra dele na nossa vida, temos que dizer que o propósito de participar do seminário é eliminar as falhas no momento da obra de Chanyan, os nossos erros. No momento do Chanyan, né, do seminário de libertação, nós temos que eliminar as nossas falhas com arrependimento e servir com mais força aos verdadeiros pais. Então este é o propósito do seminário de Chombo, né? Nós nos arrependermos, eliminar nossas falhas, tirar os maus espíritos, e dali em diante uma convicção, uma renovação, que nós vamos servir aos pais celestiais, os verdadeiros pais, com mais determinação, com mais força. 아주 문제들을 해결하는 아주 중요한 것이 천년 역사를 통해 몸 안에 있는 영들을 분립한 것입니다. Então, 문제들을 해결하는 아주 중요한 것이, então a separação dos espíritos no nosso corpo através da obra de Chanyan é a coisa mais importante para resolver os problemas. Todos nós queremos resolver nossos problemas, sejam eles financeiros, seja eles marido e esposa, seja eles mente e corpo, seja ele com relacionamento com os filhos, seja ele em todos os relacionamentos. O universo é criado através de relacionamento, e esse relacionamento tem que estar alinhado com o padrão celeste. Mas devido à queda, o homem virou ao avesso. Então todos nós precisamos resolver os problemas. Por isso nós precisamos acreditar que o seminário de Chombo separa os maus espíritos, e nós podemos resolver todos os nossos problemas. Só que isso não é uma vez só, é 2, 3, 4 vezes, 5, 10 vezes. É orientado que a nossa segunda geração, antes de receber a bênção, ela participa de 3 seminários de 40 dias em Champion. Então, quantas vezes for preciso participar, mesmo que seja individualmente, mesmo que eu não tenha dinheiro para libertar os antepassados, participa individualmente, porque a separação desses maus espíritos em nosso corpo, ela é independente da libertação dos antepassados. Você participando, você liberta os maus espíritos e resolve os problemas financeiros, né, relacionamentos internos com a família, e você vai viver melhor, e com certeza vai conseguir mais sucesso na vida, e vai conseguir libertar os antepassados. 아주 그래서 천년 역사 시간이 중요한 것입니다. Por isso é muito importante a hora do Chanyan, da obra de Chanyan. Por isso o momento da obra de Chanyan é muito importante. Nós temos que entender isso. É muito importante a participação. Nós não podemos perder a fé. Eu lembro que em 2001, o primeiro seminário que veio, 2001 foi veio da Coreia para o Brasil. Eu peguei R$1.000 emprestado para pagar a taxa inicial. Muitas pessoas venderam objetos, pegaram dinheiro com um banco. Por quê? Porque naquele momento a fé era absoluta naquele seminário, que os problemas seriam resolvidos. Mas com o tempo, as circunstâncias que foram criadas ao nosso redor, nós estamos perdendo a importância desse seminário. E isso não pode acontecer, porque é uma direção dos verdadeiros pais. É a direção dos verdadeiros pais que nós participemos do seminário de Chombo. 아주? Então, se eu acredito nos verdadeiros pais, eu tenho que andar conforme ele nos ordena. Acreditar é você fazer aquilo que te pedem para fazer. Também, eu amo minha esposa. Você, família abençoada, você ama sua esposa e seu esposo. Porém, por que existe tanto conflito? Por que existe tanta briga entre marido e esposa? Por que nós não conseguimos nos unir e formar um só corpo entre marido e esposa? 부부가 싸우는 걸 보아도
Yonhe Yoksayeyo. Então, mesmo quando vejo as brigas entre os casais, também são obras de espíritos. Então esse espírito está dentro de mim, causando briga, conflito entre eu e minha esposa, entre eu e minha filha, meu filho. Então, se eu encontro um local que eu posso resolver essa questão, não importa a taxa, não importa o quanto eu vou pagar. Quando a pessoa tem um câncer, quando a pessoa tem uma doença terrível, ele procura os melhores médicos, ele vai em todos os lugares, procura todas as raízes de plantas, tudo que mostram para ele que vai resolver, ele busca. Porém, se nós negligenciamos, né, esse fato desse seminário, nós vamos continuar com problemas e problemas e problemas. Então, não importa quantas vezes for preciso fazer, eu, Silvio, fiz quase todos os seminários em São Paulo, em Campo Grande, mesmo que eu não tinha o dinheiro para pagar a libertação, eu fiz individual, porque eu acredito nessas palavras, que a participação do seminário tira esses maus espíritos que a Bíblia menciona, e dali eles vão para um seminário do mundo espiritual em Champion, e lá eles recebem educação e retornam para nos ajudar. Isso é magnífico. Shigi, Jiltu, Hyolgi, Miun, Kojit, Yokshim, Nara는, Kyomanshim, Pulpyon Pulman, Tunwe, Taraksoul, Johanan Satan. Então Satanás gosta das naturezas decaídas. Ele se alimenta através da natureza decaída. Quando Deus expulsou Lúcifer, Satanás do Jardim do Éden, né, ela fala na Bíblia será a serpente, mas todos nós sabemos que ele expulsou o anjo e disse que ele ia comer pó, né, ia rastejar sobre o seu ventre. Nós sabemos que isso é que Satanás ele se tornou incapaz de receber vida diretamente de Deus. Ele se tornou incapaz de funcionar adequadamente como um anjo que recebia amor de Deus. Então, da onde ele está recebendo vida? De nossas naturezas decaídas. Por isso que o Pedro Pai dá o exemplo do pano sujo, do pano rasgado nas nossas cozinhas. Às vezes tem aquele pano sujo, rasgado, e nós, não, ainda dá para usar mais um pouco, né? Satanás, ele cheira o ser humano todo rebentado, todo cheio de pecado, ainda assim ele não abandona. Por quê? Porque ele sabe, se ele abandonar o ser humano, o homem volta para Deus imediatamente. Então ele suga completamente o ser humano até o homem perder o corpo físico e para o mundo espiritual sob o domínio dele, certo? Inveja, ciúmes, raiva, ódio, mentira, ganância, orgulho do eu. Nossa, eu sou o máximo, eu sou o cara. Tal como reclamação e insatisfação são naturezas decaídas que Satanás gosta. Satanás gosta da inveja, dos ciúmes, do orgulho próprio, né, exacerbado, né, do orgulho próprio, reclamação e insatisfação. Desde o início, em 94, quando eu conheci a igreja, foi nos ensinado que no caminho de fé, reclamação e insatisfação é veneno para o nosso eu espiritual. Então nosso eu espiritual tem que renascer. Por isso que nós temos que alimentá-lo. Primeiro alimento para o nosso eu espiritual é o alimento de vida, que vem de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. E segundo é o alimento de vitalidade, que vem das atividades do corpo físico. Por isso o nosso corpo físico precisa viver para os outros, para que o nosso espírito se alimente. Nós precisamos fazer um doquê, 1, 2, 3, quantas horas, né, nós pudermos fazer, para que nosso espírito se alimenta, porque nosso corpo, nós sabemos que o invisível é o sujeito, nossa mente é sujeito ao nosso corpo, então o espírito é sujeito para o nosso corpo. Se o nosso espírito está morto, nosso corpo fica vulnerável, nossas atitudes vão ser atitudes maléficas, porque o nosso espírito, que recebe o Espírito de Deus, a nossa mente espiritual,
está morto, está fraco. Então nosso corpo fica vulnerável para acarretar maus espíritos. Por isso nós temos que alimentar o nosso espírito para que ele possa exercer a sua finalidade, que é reger o mundo espiritual, e com o nosso físico reger o mundo físico centralizado nos pais celestiais e nos verdaderos pais. Então inveja, ciúmes, raiva, ódio são todas naturezas decaídas que Satanás gosta. Reclamação, insatisfação. Tem pessoas que reclamam, até mesmo porque acabou 2020, agora uma providência até 2027, mais 7 anos, de novo, meu Deus, é mais uma invenção isso? Não, isso não pode, nós não podemos jamais reclamar isso. Nós sabemos que desde o início da história, Deus trabalhou com os números, 40 dias de dilúvio, 40 dias de separação, 3 dias, 7 dias, e aí vinha mais 7 dias, mais 40 dias, mais 120 dias, desde o início. Então a providência, ela trabalha centralizada, embasada nos números. Então aí eu acredito nos verdadeiros pais. Acabou uma providência, inicia outra, eu tenho que estar pronto. O filho de piedade filial, ele está pronto, ele tem que estar pronto antes mesmo de os pais ordenar que ele faça algo. O filho tem que estar esperando com alegria, com um coração de satisfação. Eu quero que meu pai me ordene, eu quero que meu pai mande eu fazer algo para que eu possa atender. Esse é o coração do filho de piedade filial. Adju? Eu não posso reclamar. Então eu já contei ontem o presidente Coit falando dos 14 anos, que começou os 40 anos dos filhos. Nós estamos vivendo em 40 anos da providência dos filhos. Começou em 1995, vai terminar em 1935. Então praticamente mais 14 anos. Então esses 14 anos eu vou estar com 59 anos. Então eu me enchi de esperança que eu posso servir ainda os verdadeiros pais com saúde, com alegria. Por isso eu tenho cuidado do meu corpo físico, da minha saúde, para que eu possa unicamente servir os verdadeiros pais. Eu tenho que ter dinheiro? Tenho. Eu tenho que ter saúde? Tenho. Eu tenho que ter liberdade, mas eu tenho que ter vida e abundância, mas para servir a Deus e não para mim mesmo. Pois eu nasci para servir a Deus. Minha família, eu e minha esposa, para servir a Deus. Eu e meus filhos, minha família, também para servir a Deus. Adju? Vamos lá? Taraksaul pulip heyaman yoin chega arundapke demnida. Então somente quando nos separamos dessas naturezas decaídas, né, nosso corpo pode se tornar um corpo bonito. Todos nós queremos aperfeiçoar o nosso espírito, mas para isso nós precisamos tirar as naturezas decaídas. As naturezas decaídas, em certo sentido, elas possam, às vezes, em certo sentido, ela é pior do que o pecado, mais difícil do que o pecado. O pecado, eu não mato, eu não tenho o pecado de matar, de roubar ou de me prostituir, mas a natureza decaída está dentro de mim.